Vou fazer um exercício, que este é extremamente importante. Esse exercício fundamental que vocês acompanhem com carinho cada argumento, cada caso. É um exercício de uma importância brutal. E aí eu estou discutindo coisas que vão estar muito ligadas a essa teoria de campos conservativos. Meu enunciado vai ser o seguinte: calcule integral menos y sobre x2 mais y2 dx mais x sobre x2 mais y2 dy. Esse campo eu já falei dele várias vezes. Quando eu falar o campo é ele. Esse campo é um campo que já apareceu várias vezes na nossa aula, nas nossas aulas, e ele é extremamente importante. Então, calcule a integral desse campo sobre gama, sendo, eu vou fazer vários tipos diferentes de gamas. Exemplo 1, caso 1, gama é x2 mais y2 igual a A2 no sentido anti-horário. Eu já fiz essa conta. Alguém se lembra quanto que deu? Essa integral? Deste campo complicado, chato, na circunferência? 2π. Isso é uma coisa para vocês saberem de coração. Saber by heart. Tem que saber isso. Integral do campo de θ na circunferência de centro na origem no sentido anti-horário dá 2π. Vou mostrar que dá 2π. Vamos parametrizar de novo a gama. Gama de t é A cosseno t, A seno t, com t de 0 a 2π. Quando você substitui, gama' é menos A seno t, A cosseno t. E quando você substitui, fica a integral de 0 a 2π, menos y é menos A seno, dx é menos A seno, dx eu leio na curva, x2 mais y2 é A2, e mais x é A cosseno, dy, leio na tangente, na curva, na derivada, A cosseno, x2 mais y2 é A2, e tudo isso eu vou integrar dt. E se você olhar, olha o que acontece. A com A dá A2, cancela com A2, menos com menos cancela e fica seno quadrado. A com A dá A2, cancela com A2, cosseno com cosseno, cosseno quadrado. O integrando se reduz a 1. Então fica a integral de 0 a 2π de 1 dt, que é 2π. Como eu disse, eu já tinha feito essa conta. Essa conta é fundamental. Você nunca pode perder de vista essa integral, o valor dessa integral definida. Observação, antes de continuar. Nós já calculamos o hot f em uma aula anterior. Alguém se lembra quanto que dá o hot desse campo? 0. O hot desse campo é nulo. Pergunta: onde está o erro do seguinte raciocínio? Pergunta: onde está o erro? Eu vou fazer um raciocínio errado. Por isso estou perguntando onde está o erro. Vou fazer um raciocínio errado. Integral de f dr sobre gama, no sentido anti-horário, círculo no sentido anti-horário, teorema de Green. É igual a integral dupla no interior de gama do hot f escalar k. Quanto é o hot f? 0. Quanto é 0 escalar k? 0. Então seria a integral dupla no interior de gama de 0 e daria 0. Só que nós acabamos de fazer a conta e deu quanto? Deu 2π. Onde está o erro de tentar usar o teorema de Green como eu tentei agora? No domínio do campo. Tem um problema conceitual extremamente sofisticado no domínio. Preciso olhar com cuidado o domínio desse campo.
Qual é o domínio de definição do campo F? Este campo, dado por essas duas fórmulas, ele está definido para todo x? Para todo xy? Está definido para todo ponto do R2? Não, você não pode ter zero no denominador. Ele está definido no R2 menos na origem. O campo está definido no R2 menos a origem. Este é o domínio do campo. Numa linguagem bem intuitiva que eu vou melhorar, eu não vou ficar nesse nível de linguagem, eu diria o domínio tem um buraco. O domínio tem um probleminha que tem um buraquinho aqui. Aí eu olho para a circunferência de centro na origem e raio A, percorro no sentido anti-horário e falo, vou usar o teorema de Green no interior para transformar a integral de linha na integral dupla do Roth. Mas eu não posso aplicar o teorema de Green, porque o interior da região onde eu gostaria de aplicar o Green, contém a origem. E a origem não é no domínio do campo. Então não é válido aplicar o teorema de Green. E é por isso que mesmo ele tendo rotacional nulo, eu não posso fazer essa igualdade e a integral de linha, coerentemente, pode não ser zero. Nesse caso é 2π. Daqui a pouco eu vou voltar nessa questão de domínio. Esse domínio não é simplesmente conexo. Este é o problema dele. Eu vou falar mais disso daqui a pouquinho. Vou continuar o exercício. Eu queria saber se vocês entenderam por que é errado querer usar o Green para concluir que a integral seria zero. Porque eu estaria aplicando o Green numa região que está fora do domínio do campo. Eu estaria aplicando o Green no interior da circunferência, o que contém a origem, que não pode. Todo mundo me acompanhou aqui? Agora eu vou fazer a mesma pergunta. Vocês viram que o enunciado é ainda do enunciado 3. Calcule essa integral, daí eu coloquei aqui 1, quando gama é isso. Agora eu vou trocar de gama. O campo é o mesmo. O campo é o mesmo, vou trocar de gama. X menos 3 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado igual a 1. Sentido anti-horário. Estão me acompanhando? Vamos olhar para essa curva? Circunferência de centro no ponto 3, no x, 3 no y. Circunferência de centro no ponto 3, 3 e raio 1. Percorrida no sentido anti-horário. O campo é o mesmo campo dθ, aquele campo de qual estou falando. Domínio do campo não contém a origem. A curva é essa, curva fechada gama. Olha para o interior da gama. Tem o ponto que o campo não está definido? O interior da gama não está contido no domínio do campo? Ouviram bem essa pergunta? Presta bem atenção na pergunta. O interior da curva, que é o círculo, não está contido no domínio do campo? Está, não está? Então eu posso usar o teorema de Green, fazer o raciocínio que eu fiz anteriormente e concluir que a integral de linha dá zero e a integral de linha é zero. Sobre esta curva é zero. E o raciocínio é o teorema de Green e é o que eu fiz antes. E agora está certo. E qual que é a única diferença? É que antes eu usei o teorema de Green numa situação em que tinha um ponto no interior da curva que estava fora do domínio do campo. Agora eu posso usar o teorema de Green porque não tem ninguém fora do domínio do campo. Então, pensa nessa região. Integral de f dr sobre gama é a integral dupla no interior de gama do Roth f escalar k, que é a integral dupla no interior de gama de zero, que é zero. E quem que fala dessa igualdade aqui? Quem é o teorema que eu estou usando para fazer essa igualdade? É o teorema de Green. E agora está certo o argumento. Se você parametrizar aquela curva e usar a definição de integral de linha do tipo campo vetorial, você vai fazer a conta e vai dar zero.
Interessante, né?